Olá, vou fazer um estudo rápido hoje, né, para atender aí as solicitações sobre o artigo 661 e seguintes, que fala da penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais. Primeira coisa, né, eu acredito que você que está me assistindo, me ouvindo, assistindo nesse momento, já sabe o que é penhora. Mas só para a gente estar, por encargo de consciência, né, gostaria de conceituar. Penhora é o ato pelo qual se apreendem bens para empregá-los de maneira direta ou indireta na satisfação do crédito exequente. Ok? Colegas, o artigo 671 e 672, principalmente o 672, descreve para nós que a penhora de crédito é representada pela letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque e outros títulos, far-se-á pela apreensão do documento, pela prisão do documento, pela busca do documento, esteja em poder do executado ou de terceiros. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, preste atenção. Carlos deve ao Antônio, que é o executado. Então, Carlos deve ao Antônio, que é o executado. Neste caso, o crédito de Antônio será penhorado. Imagine que seja uma nota promissória. Então, essa nota promissória será penhorada e Carlos não poderá mais pagar ao Antônio. Vamos continuar a explicação para vocês entenderem. A apreensão é levada a efeito pelo oficial de justiça mediante auto de prisão, de apreensão. Neste caso, o terceiro só se exonerará da obrigação, depositando em juízo a importância da dívida. O que acontece? O Carlos que deve ao Antônio, esse crédito de Antônio foi penhorado. Carlos só se exonerará desta dívida, desta obrigação, se depositar esse valor em juízo. Aí você acompanha comigo, olha aí o artigo 600, vamos lá no 671 para ficar bem explicadinho para vocês. Quando a penhora recair em crédito do devedor, Antônio deve Carlos deve Antônio. Então, quando a penhora recair no crédito do devedor, quer dizer, no crédito do Antônio, né, o oficial de justiça o penhorará. Enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo seguinte, que é a apreensão do documento, do título, considerará-se feita a penhora pela intimação. É feita a intimação ao Carlos, dizendo assim: Carlos, não pague mais ao Antônio. Ou, Carlos, não pratique tal ato de disposição do crédito. Ok? É isso. Não passe o crédito para frente, porque esse crédito está penhorado. Aí diz o artigo 672. A penhora de crédito, representada por letra de câmbio, que eu já falei, nota promissória, duplicata, cheque e outros títulos, far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não em poder do devedor. Esteja ou não em poder do devedor. Não está em poder de Antônio, está em poder de Maria. Será apreendido, mesma coisa. Diz o parágrafo 1º. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será havido como depositário da importância. Imaginem vocês. Carlos deve a Antônio. Antônio é o executado. O título não é apreendido. Não é apreendido o título. Mas Carlos confessa: olha, eu devo ao Antônio 10 mil reais. Neste caso, Carlos confessou o débito, será havido como depositário da importância. Diz o parágrafo 2º.
O terceiro só se exonerará da obrigação, já falei, estou só ratificando o que fala o dispositivo legal, depositando em juízo a importância da dívida. Diz o parágrafo terceiro. Se o terceiro negar o débito em conluio com o devedor, a quitação que este lhe der considerar-se-á em fraude de execução. Vou dar exemplo. Presta atenção, Balbino. Carlos deve a Antônio. Antônio liga para Carlos: olha, Carlos, eu estou com um problema, eu estou sendo executado. Então você vai dizer o seguinte: nós vamos fazer uma combinação. Vamos fazer o recibo retroativo à execução, que você já me pagou esse débito. É um conluio, né? E com isso você paga só 7 mil, fica tranquilo. Vou quitar para você com data retroativa. Neste caso, olha o que fala o dispositivo legal. Se o terceiro negar o débito, se o terceiro negar o débito em conluio com Antônio, com o devedor, a quitação que este lhe der, que Antônio der para Carlos, considerar-se-á fraude de execução. Compreenderam? Parágrafo 4. A requerimento do credor, o juiz determinará o comparecimento. A pedido do credor, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada do devedor e do terceiro, a fim de lhes tomar depoimento de fatos que podem ter levado à fraude de execução. Artigo 673. Vamos ver o que fala. Feita penhora em direito e ação do devedor, e não tendo este oferecido embargos, ou sendo estes rejeitados, ofereceu embargos, mas não foram aceitos, foram indeferidos. O credor fica subrogado nos direitos do devedor até a concorrência do seu crédito. Preste atenção. Carlos deve a Antônio. Antônio é o executado. Foi feito a penhora do crédito de Antônio, do valor que Carlos deve a Antônio. Se Antônio não oferecer embargos, ou oferecer e os embargos for julgados improcedentes, o credor de Antônio fica subrogado aos direitos de Antônio até a concorrência do crédito. Então, o credor de Antônio, que vamos supor que seja a Maria subroga-se aos direitos de Antônio, quer dizer, então Carlos fica penhorado o valor que Carlos deve a Antônio. Parágrafo 1º do artigo 673. O credor pode preferir, preste atenção, o credor pode preferir, não é obrigado, pode preferir, em vez de subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará a sua vontade no prazo de 10 dias contados da realização da penhora. O credor pode preferir, em caso da subrogação, no lugar dele subrogar nos direitos do Antônio, do executado, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias contados da realização da penhora. Olha o que diz o parágrafo 2º. A subrogação não impede ao subrogado, se não receber o crédito do devedor, de prosseguir a execução nos mesmos autos, penhorando outros bens do devedor. Então, ele subrogou-se nos créditos do devedor. Por ele ter se subrogado nos créditos do devedor, nada impede que ele
penhore outros, penhore, é o que diz o dispositivo, penhore outros bens do devedor. Descobriu que o devedor tem um bem X, ele pode ir lá e penhorar. Por ele estar subrogado os direitos do executado, quer dizer que ele está impedido de fazer isso. Não, ele não está impedido. Ele pode fazer, sim, esta penhora em outros bens do devedor. Artigo 674. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora. Escreverá, registrará, verbar é isso, que recair nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor. Preste atenção. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, buscado, desejado em juízo, averbar-se-á, escrever, registrar-se-á no rosto dos autos do processo a penhora, que recair nele ou e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor. Caros colegas, esse dispositivo, ele é tranquilo, mas é importante você prestar atenção no seguinte: disse no rosto dos autos, porque a penhora é anotada na capa dos autos. O objeto da penhora é o direito patrimonial litigioso, de natureza pessoal ou real, cuja titularidade é atribuída ao executado, o qual, no processo onde será realizado a penhora, figura como autor, exequente ou herdeiro habilitado no processo de inventário. Caro colega, não se trata necessariamente de direito, uma vez que esse dependerá do desfecho da demanda, mas de mera expectativa de que o executado irá receber o bem da penhora. Colegas, essa modalidade de penhora é feita pelo oficial de justiça, o qual intima o escrivão do processo no qual se opera a realização ou acertamento de bem litigioso a lavrar o respectivo termo de penhora, para garantir o direito do exequente, né? Procedendo-se a anotação na capa dos autos. Trata-se de penhora condicionada ao resultado da demanda referente. Condicionada por quê? Na verdade, o executado não ganhou ainda a causa, mas de qualquer forma fica garantido. Se ele ganhar, esse crédito, esse benefício que ele está ganhando, vai para o exequente. Ou seja, ao final do processo, se o bem for atribuído ao executado, a penhora definitivamente nele se efetivará. Ocorrerá definitivamente a penhora. Porque por enquanto é uma penhora provisória, porque não tem direito ainda, né? Não ganhou esse direito ainda. Prosseguindo-se a execução nos autos expropriatórios. Ok? Muito bem. Colegas, os procedimentos para a penhora de percentual de faturamento de empresa, a penhora de estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou a penhora de semoventes, plantações, prédios e construção, bem como usufrutos sobre coisa imóvel ou móvel, tem um ponto em comum: a nomeação de depositário administrativo. A nomeação de depositário administrativo. O depositário, o depósito e a administração dos bens penhorados tem por fim evitar a decadência da empresa, a paralisação da atividade ou a decretação da coisa penhorada. Olha o que diz o artigo 676.
677, que é da penhora, do depósito e da administração da empresa e de outros estabelecimentos. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará um depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias a forma de administração. É lícito, diz o parágrafo 2º, porém, as partes ajustarem a forma de administração, escolhendo o depositário, caso em que o juiz houve a escolha pelo exequente ou executado. Neste caso, o juiz homologará por despacho a indicação. Diz o artigo 678. A penhora de empresa, que funcione mediante concessão ou autorização, far-se-á conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens, ou sobre todo o patrimônio, nomeando o juiz. Quem vai nomear é o juiz, como depositário de preferência, um dos seus diretores. Lógico, para não causar prejuízos, né? Paralisação, aí também há o interesse social do legislador. Parágrafo único do artigo 678. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o depositário apresentará a forma de administração e ao esquema de pagamento. O administrador, ele apresentará, né, como que será administrado, como que será feito o pagamento mensal, quinzenal, né? Observando-se quanto ao mais o disposto no artigo 716 e 720. O que fala o 716? O 716 e o 720, eles falam do usufruto móvel e imóvel, que diz o seguinte: o juiz pode conceder ao exequente o usufruto de móvel ou imóvel quando o reputar menos gravoso ao executado, que não cause tanto prejuízo ao executado e eficiente para o vencimento do crédito. Então, recaindo, porém, sobre todo o patrimônio, você está acompanhando comigo aí com o seu código aberto, prosseguindo a execução, os seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o poder público que houver outorgado a concessão. Diz o artigo 679. A penhora sobre navio ou aeronave não obsta a que continue navegando, não impede a que continue navegando ou operando até a alienação. Mas o juiz, ao conceder autorização para navegar ou operar, porque não há impedimento, não permitirá que saia do porto ou aeroporto antes que o devedor faça o seguro usual contra isso. Lógico, isso aí é proteger o crédito do exequente. Ok? Colegas, o que eu quero que vocês fiquem bastante atentos é com a pontuação que eu vou fazer para vocês o seguinte: a penhora de semoventes, de plantações e de edifício em construção segue procedimento semelhante aos demais. Nomeia-se depositário administrador com a incumbência de gerir atividade agropastoril ou construção até a expropriação do bem penhorado, de forma a evitar a paralisação da atividade da obra, em fim de evitar prejuízos à execução. Agora, quando nós falamos do usufruto, eu falei do artigo 716, o usufruto do móvel ou do imóvel penhorado será concedido quando essa técnica de expropriação for menos gravosa para o executado, menos prejuízo para o executado, e eficiente para o recebimento do crédito, que o objetivo é receber o crédito, porque se causar procedimentos que vai impedir o recebimento do crédito, não resolve, tá certo? Assim, se depois de realizada a penhora, o juiz entender que o usufruto judicial do bem imóvel, do automóvel ou do semovente, entre outros, é suficiente para a satisfação do crédito, poderá determinar, em vez de permitir a adjudicação ou alienação
com a consequente entrega do dinheiro ao exequente, que o pagamento se dê mediante a percepção dos frutos da coisa penhorada. Imagine vocês, o executado tem um táxi, que é um carro que funciona como de aluguel. Então, no vez do juiz autorizar a venda daquele automóvel, de repente, o executado consegue mostrar para o juiz que ele consegue faturar de forma a pagar aquele crédito. Ele vai cumprir aquele débito que ele tem sem precisar de vender o seu automóvel. Okay? Sem precisar de alienar, vender ou adjudicar, entregar para o exequente. Então, o juiz poderá conceder, né, que seja feito o pagamento desta forma. E ratificando, em vez de perder o domínio com a adjudicação ou alienação, o executado é apenas desapossado temporariamente do bem. Essa técnica de expropriação, o legislador domina-se usufruto de imóvel ou imóvel. Caros colegas, vamos agora para o artigo 600. Vocês estão vendo que eu estou fazendo de forma bastante assim, resumida, simplesmente mesmo para atender aí em curto prazo a solicitação que me foi feita, né? Da avaliação. Vamos ver o que fala a avaliação. Artigo 680. Artigo 680. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Ressalvada exceção, ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado, caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Olha, se foi apresentado um valor e foi aceito pelo exequente, não há que se falar. Foi aceito pelos litigantes, não há que se falar em avaliação, né? Avaliação. Para quê? Não tem necessidade, já foi aceito, ok? Se não for, sim, será feita uma avaliação. Artigo 681. O laudo da avaliação integrará o auto de penhora. O laudo será junto, né, ao auto de penhora. Ou, em caso de perícia, será apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo conter, se for necessário perícia, será fixado um prazo pelo juiz, devendo conter o seguinte: a descrição dos bens, com seus característicos e a indicação do estado em que se encontram. Como que aquele bem, qual que é o estado dele? Será definido, será discriminado isso. O valor dos bens. Aí diz o parágrafo único do artigo 681. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, quando o imóvel for possível a sua divisão, o avaliador, tendo em conta o crédito reclamado, avaliará em parte, sugerindo os possíveis desmembramentos. Isso aí, gente, se o imóvel for suscetível, né, for possível que se faça a divisão, aí sim o avaliador avaliará de acordo com o valor do débito do executado. Artigo 682. O valor dos títulos da dívida pública, o valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de créditos negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Aqui é tranquilo, mas é só esse dispositivo ele é autoexplicativo, né? Eu vou só reler com vocês e pontuar pequenas coisas que não tem nem como, já está autoexplicativo. Vamos lá. O valor do título da dívida pública, das ações, das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia. Imagine que hoje é dia 22, então se fosse hoje seria o da cotação de hoje. Provada por quê? Por certidão ou publicação em órgão oficial. Artigo 683. É admitida nova avaliação quando
é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir fundamentadamente, presta atenção, qualquer das partes arguir fundamentadamente, não pode ser, eu quero que você feche uma avaliação, não gostei, não, você tem que fundamentar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Aqui, olha, eu não fui muito bem com aquela avaliação daquele avaliador, não. Aí falou 10 mil, acho que meu bem vale 12. Não, fundamente. Mostre, né, de forma clara, de forma provável, que houve erro da avaliação ou dolo. Ou ele agiu com vontade de prejudicar. Tá certo? Inciso 2 do artigo 683. Se verificar posteriormente a avaliação que houve a majoração, uma avaliação altíssima, uma avaliação além do valor normal do bem, ou uma diminuição no valor do bem, presta atenção. Imagine que foi feita a avaliação de um carro no valor de 10 mil reais. Só que posteriormente, após a avaliação, houve um aumento muito grande desse veículo, ou uma redução muito grande desse veículo. Neste caso, é admitida uma nova avaliação. Inciso 3. Houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Há uma dúvida muito grande, todo mundo fala, o mercado, a praça em geral fala que o bem custa 10 mil e foi avaliado a 5 mil. Então, nesse caso, é admitida uma nova avaliação. Artigo 684 do CPC. Não se procederá à avaliação se. Não se fará avaliação se o exequente aceitar a estimativa feita pelo executado. Não há que falar, ele aceitou, foi feito uma 10 mil, tudo bem, tranquilo. 2. Se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão de publicação. Você tem lá a publicação, você tem lá a certidão do valor, não há que se falar, protelar, né, postergar para fazer uma avaliação que é demorada, não há que se falar em avaliação. Artigo 685. Após a avaliação, preste atenção, não é antes não, após a avaliação, poderá mandar o juiz. Gente, uma coisa interessante, quando o dispositivo legal fala poderá, não quer dizer que deverá, é obrigatório, poderá o juiz, a requerimento, tem que haver um requerimento do interessado, e ouvida a parte contrária, inciso 1, reduzir a penhora aos bens suficientes para cobrir o débito, ou transferi-la para outros, que bastem a execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e acessórios. De novo, após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, reduzir a penhora aos bens suficientes. Olha, foram vários bens penhorados, mas não tem necessidade de ser 5 bens, não, 2 só resolve o problema. Reduzir o bem dos bens suficientes ou transferi-la para outros. Foi feita sobre o carro, mas tem aqui uma moto que dá para cobrir tranquilamente o débito. Que bastem a execução se o valor dos penhorados for considerado consideravelmente superior ao crédito exequente e acessório. Se for inferior, não há que se falar nessa redução, né, nessa substituição, ok? Parágrafo, inciso 2. Ampliar, após a avaliação, poderá mandar o juiz de requerimento terceiro, ouvida a parte contrária, ampliar, também aumentar a penhora ou transferir para outro bem mais valioso. Como pode transferir um bem menos, né, de valor menor, pode também para bens mais valiosos.
se o valor dos penhorados for inferior ao referido crédito. Parágrafo 1. Uma vez cumprida essas providências, o juiz dará início aos atos de expropriação de bens. Colegas, espero que eu consiga atender, né, o objetivo de vocês de forma bastante resumida. O artigo 605A fala da adjudicação. Sabe o que significa adjudicação? Ela consiste na transferência do bem penhorado, ao patrimônio do exequente para a satisfação de tal crédito. Tal como a alienação por iniciativa particular ou por asta pública e usufruto de bem móvel ou imóvel, a adjudicação é uma forma de expropriação. É uma forma de expropriação, de alienação forçada. Ok? Vamos aqui. É lícito ao exequente, é permitido ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação. Se foi avaliado 10 mil, não posso oferecer 9 mil. Está falando que eu não posso oferecer preço inferior? Requerer-lhes sejam adjudicados bens penhorados. Presta atenção, foi penhorado o carro de 10 mil. Eu ofereço 10 mil nele. Então eu posso requerer que sejam adjudicados, né? Seja o quê? Seja transferido para o meu patrimônio o bem penhorado. Parágrafo 1º do artigo 685-A. Se o valor do crédito, preste atenção, se o valor do crédito for inferior ao dos bens, eu tenho que receber do executado 10 mil reais. Preste atenção. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o adjudicante, depositará de imediato a diferença. O bem custava 12. Estou adjudicando o bem, transferindo o bem no patrimônio. Eu tenho que depositar imediatamente os 2 mil reais. Ficando esta à disposição do executado. Ficando os 2 mil reais à disposição do executado. Se superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Busquei para meus 10 mil, mas é 15 o crédito que eu tenho, a execução prosseguirá na diferença pelos 5 mil reais. Parágrafo 2º do artigo 685-A. Idêntico direito pode ser exercido pelo credor com quantia real, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelos descendentes ou ascendentes do executado. Parágrafo 3º. Havendo mais de um pretendente em transferir o bem para seu patrimônio, proceder-se-á entre eles a licitação em igualdade de oferta. Terá preferência o cônjuge, descendentes, aí a ordem, cônjuge, descendentes ou ascendentes nesta ordem. Primeiro cônjuge, descendentes e ascendentes. Lógico que a licitação, o que der o melhor valor, o que valorar melhor o bem penhorado. Parágrafo 4º. No caso de penhora de cota, procedida por exequente alheio à sociedade, que não faz parte da sociedade, esta será intimada assegurando preferência aos sócios. Preste atenção. No caso de penhora de cota, procedida por exequente alheio
Imagine eu quero penhorar a cota de uma empresa que tenho executado. Neste caso, eu estou alheio àquela sociedade. Eu não faço parte daquela sociedade. Esta será intimada, né? A sociedade será intimada, assegurando a preferência ao sócio. Olha aqui, o Hernando vai entrar na sociedade, porque o executado é 10 mil. Alguém quer comprar essa cota? Ok? Artigo 685b. A adjudicação, a transferência do bem penhorado para o patrimônio do exequente considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado. Expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, carta, ou mandado de entrega ao adjudicante, se for bem móvel. Parágrafo 1. A carta de adjudicação, que será para bem imóvel, conterá a descrição do imóvel. Uma casa na rua tal, de tantos metros, a casa seguinte, com remissão à sua matrícula e registro. Remissão o quê? Descrevendo a sua matrícula e registro. A cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Colegas, já avancei bastante o vídeo. No próximo, se eu conseguir administrar meu tempo, vou gravar a alienação por iniciativa popular e do pagamento ao credor, encerrando o que foi solicitado. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que eu tenha atendido o que foi a mim solicitado.